talvez seja necessário estabelecer limites claros. E veja, estabelecer limites é diferente de estabelecer conflitos. Eu não quero que você crie conflitos, eu quero que você aprenda a estabelecer limites. Porém, fugir de conflitos o tempo todo também não é muito positivo, porque você se coloca numa posição muito passiva. E toda pessoa que é muito passiva, ela abre um caminho para ter uma pessoa mais dominante que vai se aproveitar disso. Então, fugir nunca é bom. Por isso que nós incentivamos estabelecer limites do jeito certo, para que você consiga fazer aquilo que é necessário, consiga ter mais liberdade, sofra menos influências negativas das pessoas. Então, em algum momento, você vai precisar dessa habilidade. Inclusive, é uma habilidade muito defasada nas pessoas. A maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Você estabelece limites de forma clara e correta quando você consegue expressar aquilo que te incomoda, quando você consegue negar pedidos, fazer pedidos, enfim, expressar qualquer coisa que você desejar de uma forma clara, segura, simples e objetiva. Eu entendo que isso não é tão fácil. Inclusive, se você tiver uma dificuldade nessa questão de comunicação, talvez você vai ter que se preparar mais para isso, se planejar mais. E, inclusive, isso pode ser tema de outros vídeos aí, porque é algo que as pessoas precisam muito aprender. Então, se for o seu caso, se você tiver uma pessoa que costuma te contaminar negativamente, contaminar a sua autoconfiança, procure refletir sobre isso. Será que seria um momento de você se posicionar? De você falar, fulano, eu não quero mais que você fale isso pra mim porque eu me sinto mal, porque isso me deixa pra baixo, porque isso me chateia? Porque as pessoas, às vezes, não terão noção de que o que elas fazem incomoda, de que o que elas fazem atrapalha, te deixa pra baixo. A maioria das pessoas não faz isso de propósito, inclusive. E ninguém tem bola de cristal para adivinhar isso. Então, quando você estabelece limites, você também está dando a oportunidade para essa pessoa entender o que o comportamento dela causa em você. E dessa forma, ela tem a oportunidade até mesmo de mudar para melhor. Eu vou dar um exemplo para ilustrar essa situação. Então, digamos que você mora em uma casa com sua família e nessa casa tem uma irmã, sua irmã. E aí, você é uma pessoa que gosta muito de ler, só que você não lê um livro de cada vez. Você é aquela pessoa que lê um pouquinho de cada livro e você consegue dar conta de ler, sei lá, 4, 5 livros ao mesmo tempo. Inclusive, gostaria de ter essa habilidade, só consigo ler um por vez. Mas imagine que você tem essa habilidade e você faz desse jeito. Então, antes de dormir, é o seu momento da leitura. E aí você deixa na ordem todos os seus livros, na ordem em que você gosta de ler, porque cada dia você lê um pouquinho de um. E aí todo dia você vai mudando a ordem desses livros. E dessa forma, os livros não ficam aparentemente muito organizados para quem vê de fora. Mas para você, essa desorganização faz sentido, certo? E aí o que acontece? Quando a sua irmã olha para aquilo todo dia, aquilo dá um incômodo nela, digamos que ela seja muito perfeccionista, e ela vai lá e organiza os seus livros por tamanho. Quando você chega na hora de ler, nossa, bagunçou toda a sua sequência, todas as marcações que você tinha feito não existem mais. Os livros estão perfeitamente empilhados. E isso começa a te incomodar todo dia. O que acontece? Você começa a sentir raiva da sua irmã. Mas vamos observar. Parece que ela está fazendo isso por uma maldade? Parece que ela está fazendo isso porque ela quer que você se sinta mal? Me parece que não. Ela gostaria de organizar porque ela acha que dessa forma fica melhor, porque isso gera um incômodo nela porque ela é perfeccionista, mas ela não sabe que isso talvez cause um incômodo em você. Veja lá, então chegou no momento de você estabelecer um limite claro com a sua irmã. Como você vai fazer isso? Se você fizesse isso de uma forma incorreta, você ia chegar, depois de várias vezes, a sua raiva estaria cada vez maior. Fulana, de novo você tá mexendo nos meus livros, eu não quero mais que você faça isso. Só que veja, desse jeito não é o jeito correto. Porque você está alterada, você está sob controle da emoção que você está sentindo e provavelmente você vai chatear a sua irmã. E se ela tiver o pavio curto, o que ela vai fazer? Ela vai revidar, você vai revidar e pronto, um conflito está instalado. E essa não é a nossa intenção. Então veja,
Você pode sim sentir raiva, porque todo dia isso está acontecendo e está te incomodando, mas no momento da raiva não é o momento de agir. Então você vai esperar um outro dia, você vai já de noite, você tá bom, eu vou dormir e amanhã eu converso com ela. E aí, como seria um jeito correto de falar para sua irmã? Você poderia fazer assim: fulana, tenho observado que todo dia você tem organizado os meus livros. Eu entendo que para você isso pode fazer sentido e fica organizado, mas está me atrapalhando, porque toda noite eu deixo meus livros naquela disposição porque é a sequência que eu leio. Então, a partir de hoje, você não precisa mais arrumar os meus livros, tá bem? Porque eu quero que fique do jeito que eu deixo toda noite. Pronto, o recado está dado. Aí você vai esperar, ver se a sua irmã realmente vai absorver isso e vai respeitar o seu limite. Se ela questionar, não, mas fica muito melhor do meu jeito. Fulana, desse jeito funciona pra mim e eu gostaria de ser respeitada. Então veja, de uma forma bem tranquila, você continua estabelecendo o seu limite, ou seja, você continua falando do jeito que você quer que deixe os livros, sem ofender a pessoa. O tempo todo você está falando da situação, do comportamento que você gostaria que fosse modificado. Então, essa estratégia de estabelecer limites funciona muito bem quando você é muito afetada e bombardeada por outras pessoas, porque talvez você se enquadre nessa figura passiva que fica evitando conflito o tempo todo.